Bom, pessoal, continuando o nosso curso sobre os anos 70, né, baseado no meu livro Pelé, Kissinger e Golbery, eu falei da Guerra Fria, dos Estados Unidos, da União Soviética, da China, da Índia, os países não alinhados, né, Japão. Agora eu queria falar sobre o leste europeu, né. É, no final da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética ganhou a guerra praticamente, quando o Exército Vermelho, né, o Exército Soviético, avançou em direção à Alemanha, né, para ocupar a Alemanha, ele ocupou também todos aqueles países que estavam no meio, né, entre a União Soviética e a Alemanha, né, que era a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, etc., né? E aí, esses países, né, a Polônia tinha já uma história já de muitos séculos, né, de invasões. É um estado, a Polônia é um estado que fica sempre no meio entre dois gigantes, né, a Alemanha e a Rússia, né? Então a Polônia sempre foi palco de guerras, de invasões, tanto por parte da Alemanha quanto por parte da Rússia, né? E sempre tentou manter sua independência em relação à Rússia, em relação à Alemanha, né? Principalmente devido à religião, né? Que vão dizer que a Alemanha tem uma predominância protestante, né? A Prússia, né? O norte da Alemanha. A Rússia tem uma predominância cristã ortodoxa e a Polônia uma tradição católica muito forte, né? Tanto é que o próprio Papa polonês, né, que foi eleito em 79, né? Mas que depois da Segunda Guerra Mundial, como eu disse, o Exército Soviético, o Exército Vermelho, ocupou esses países, né? A Polônia, Tchecoslováquia, a Hungria, Romênia, etc. E aí implantou nesses países regimes comunistas, né? Mesmo que não era tanto a vontade daqueles povos, né? De uma certa maneira, aqueles regimes comunistas, vamos dizer, não era exatamente aquilo que o povo polonês, ou o povo da Tchecoslováquia, ou o povo da Hungria desejava, né? Acabou sendo uma imposição, né? O regime comunista soviético, de tipo soviético, né? E logo na própria Alemanha Oriental, né? Que foi a parte ocupada pelos soviéticos na Alemanha, que a Alemanha ficou dividida. Depois eu vou falar mais sobre a Alemanha, né? Então, esses regimes comunistas que foram implantados nesses países, né, não era exatamente aquilo que os povos daqueles países queriam, né? Mas eles tiveram que se adaptar, né? Eles ficaram 30 tantos anos ocupados praticamente com a ocupação soviética, né? E aí, mas havia revoltas, né? Havia na Polônia principalmente, né? Começou a haver aquele movimento do Sindicato Solidariedade, principalmente ligado à Igreja Católica. E na Tchecoslováquia, um movimento liderado principalmente por intelectuais, né? Inclusive o próprio Havel, que era um escritor, que era um teatrólogo, né? Que virou presidente, mas era então, nesses anos, nos anos 70, começou a haver muitas revoltas, né? Já tinha havido, em 68, na Tchecoslováquia, foi invadida pelas tropas soviéticas para poder abafar uma dissidência do Partido Comunista, né? Então, nesses anos 70, esses países, Polônia, Tchecoslováquia, etc., começaram a ter muitas revoltas populares devido à questão de preço, questão de liberdades, questão de falta de produtos, etc., falta de liberdade, né? E aí isso foi desandando até 89, que já seria na década seguinte, quando todos os regimes comunistas da Europa Oriental acabaram, praticamente na mesma época, em novembro, dezembro de 89, né? Então, mas isso tudo começou já na década de 70, né? Principalmente na Polônia, com a eleição do Papa João Paulo II, né, que era um Papa polonês, que pela primeira vez foi eleito um Papa polonês, né, que também mostra a força da Igreja Católica na Polônia,
que a Igreja Católica era realmente fazia uma oposição ao regime comunista, né? Então é o que acontecia nesses países do leste europeu. A Alemanha já é um caso mais complicado, eu vou fazer um programa especialmente sobre a Alemanha, que era dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental.